Oi, gente, estamos de volta aqui com a live. Vamos esperar a Úrsula então entrar de novo. Obrigada por vocês estarem aqui acompanhando o nosso projeto. Essa live faz parte do projeto Você Importa, um projeto da Universidade Federal do Paraná, vinculado ao projeto FPR Convida. E a gente agora nesse momento, aqui a Úrsula está pedindo para entrar, a gente agora nesse momento então tem feito uma série de ações de acolhimento, discussão sobre o momento, né, da pandemia, uma tentativa de construir um momento mais agradável, mais interessante. Agradável, não sei nem se é possível dentro da pandemia, mas enfim, um momento melhor, onde a gente possa cuidar uns dos outros da nossa saúde mental e passar por isso de uma forma um pouco melhor, né? Bom, Úrsula, então estamos aqui retornando, as pessoas estão voltando e acho que ficou essa questão que eu acho que é bem importante e que tem sido muito discutida, né? Que é a questão dos rituais fúnebres e de como fica essa morte para quem fica. Embora, viu, gente, vou dar um spoiler aqui, a gente ainda vai fazer uma outra live também sobre luto, a gente vai fazer uma live também, vou dar um spoilerzão agora aqui, mas a gente vai fazer também uma outra live mais adiante sobre como ajudar alguém em luto, que inclusive vai ser nesse momento lançada uma cartilha sobre como ajudar alguém em luto nessa mesma live, esperem daqui aos próximos dias. E, então a gente vai discutir um pouco mais isso, mas de qualquer forma eu não quero perder também a oportunidade de conversar um pouco isso com você, Úrsula, de como é que você vê isso, da questão dos rituais fúnebres, porque a gente sabe que os rituais eles são extremamente importantes e eles fazem parte de todas as culturas. Cada cultura vai ter o seu ritual de uma forma específica, sempre tentando ajudar os indivíduos ou os grupos, as comunidades a fazerem essa passagem para esse novo mundo com agora essa vida sem aquele indivíduo que tinha um papel tão importante, né, nas nossas vidas ou naquele grupo comunitário, naquele grupo familiar, enfim. E uma das práticas mais importantes da nossa cultura é justamente o rito fúnebre do velório e do enterro. É ali que a gente se reúne com os nossos amigos, com as pessoas que querem bem ao falecido, às vezes nem conhecem o falecido, mas que nos querem bem, nós que perdemos alguém, estão ali para dar apoio e ajudam, então, nesse sustento emocional e nessa despedida. Como é que você tem visto essa questão? Você tem pensado também nessa questão dos rituais fúnebres e da impossibilidade? Eu vou dizer que a foto, que acho que quando a pandemia, quando eu me apropriei da pandemia foi por meio de uma foto, né? Foi quando eu percebi que as pessoas estavam sendo enterradas em caixões lacrados, isso era na Itália ainda, né? Mal tinha chegado aqui no Brasil ainda. E tem uma foto que para mim marcou muito, assim, é um rapaz jovem, que eu tenho uma história na minha cabeça para aquela foto, né? Que ele é um filho e que mais ninguém pôde estar presente, né? Então acho que foi para mim foi o dia que a pandemia ficou clara, assim, falei, nossa, realmente isso vai ser muito sério pra gente, né? A gente, por sorte, talvez aqui em Curitiba não está vivendo isso, esses números excessivos, mas a gente está vivendo em menores números, mas está vivendo do mesmo jeito, né? Eu acho que se a gente não se apropriar da morte, a gente vai ter lutos muito complicados em algumas famílias, né? Eu vi uma história, por exemplo, em Manaus, de uma família que recebeu a notícia que o familiar tinha falecido já há um dia ou dois. Não foram nem comunicados no momento da morte, mas comunicados um dia depois, 2 dias depois da morte, né? E acho que só isso já mostra uma certa falta de respeito pela história do outro, né? Se você não comunicar na hora da morte, não permitir uma última chamada, já que a questão biológica a gente tem que se afastar, mas permitir uma videochamada como que a gente está fazendo para a família, enquanto as pessoas ainda têm condição de conversar, acho que isso já é não respeitar o final da vida de alguém, né? É olhar a vida como, de novo, a vida biológica, troca a correia quando a correia quebra, né? E não olhar para a pessoa e deixar ela falar com a família, deixar ela se comunicar de alguma maneira. E aí essa família em Manaus,
contrariando tudo, não estou recomendando isso para ninguém, porque os enterros têm que ser lacrados mesmo por uma questão de não contaminação. O corpo que estava liberado para aquela família não era o corpo do familiar deles. E o familiar deles estava vivo no hospital ainda, em mau estado, deve ter morrido depois, pelo que a história não concluía, mas estava muito grave e também estava sem acesso a condições melhores de saúde, mas como que a gente vai lidar com isso? Como é que fica a memória de uma família que recebeu um corpo que não era deles e se não tivesse aberto um caixão, talvez tivesse enterrado, assim, é um desrespeito muito grande com a história de todo mundo, né? Então eu acho que a gente vai ter problemas sérios no sentido de lutos complicados, e isso vai ser um rojão pra gente numa terceira e quarta onda que a gente já está prevendo pós-pandemia, né? A quarta onda ela é caracterizada pela morte das pessoas que não tiveram acesso ao sistema de saúde de maneira preventiva agora e as consequências da pandemia de maneira simultânea. Então, assim, são os sobreviventes da pandemia, são os enlutados da pandemia e são todos os doentes que não puderam ter suas doenças prevenidas agora porque todo esforço estava direcionado para a pandemia. Então, veja que a gente vai ter uma onda que a gente ainda não sabe como lidar e que vai ser bem complicada dali para frente para a gente. O que você pensa, Joanelise, em termos de luto? Me parece que assim, a gente está tendo nesse momento agora uma junção de todos os fatores que a gente já sabe pela literatura e pela experiência que são complicadores do luto, né? Então, que é justamente o fato da gente não acompanhar muito a evolução do quadro, e aí a morte acaba se caracterizando por uma morte repentina, uma morte que a gente não tem condição de ver o corpo, de acompanhar esse corpo, uma morte onde falta o suporte da família, da sociedade, dos amigos, daqueles que são significativos para a gente. Então, o suporte social também é falho nesse momento e ele não é igual, né, exatamente igual àquilo que a gente está acostumado no nosso cotidiano, enfim, de troca, de toque, né? O toque é muito importante na nossa cultura. Então, quando a gente não está bem, um abraço é muito acolhedor, é muito organizador, né? Nos organiza psiquicamente. Então, eu acho que a gente eu acho que é bem provável, até pelo que a gente já tem de dado de outras pandemias, que a gente tenha lutos mais difíceis, porque parece que está tudo que é dificultador, né, no processo de luto se juntando agora. E também pelo fato da gente não estar tendo acesso a esses rituais, né? Esses rituais, eles estão dificultados. Então, como que a gente elabora? Né? Se a gente não tem nenhum ritual que nos permite essa passagem, que nos ajuda a fazer essa passagem, né, de um mundo para um outro mundo. Então, E mais uma coisa ainda, como uma doença altamente transmissível, várias mortes num curto intervalo de tempo na mesma família, né? Não dá nem tempo das famílias se organizarem para acolher aquela nova realidade, né? E outra coisa que eu tenho visto é culpa também, né? Muito, culpa, né? Porque, por exemplo, eu como profissional de saúde posso trazer a doença, ficar assintomática ou ter uma doença muito leve, mas talvez trazer a doença e um familiar meu acabar morrendo. Então, assim, a minha família não se organiza com as várias mortes que acontecem no mesmo tempo, né? E eu fico viva lidando ainda com a consequência de talvez ter trazido a doença e ter proporcionado a morte de um familiar meu. Além disso, a gente tem todo o contexto da pandemia, que já é um contexto assustador, né? Já é um contexto que deixa a gente muito tenso mesmo, porque a gente não sabe, já que a gente não viveu isso na nossa história ainda, a gente só tem relatos, a gente não sabe o horizonte, a gente não sabe como que isso vai se desenvolver, se desenrolar, e quando vai acabar, né? E todas as outras consequências da pandemia, todas essas consequências na relação com o trabalho, na relação com os afetos, que também vão, de alguma forma, eu acho, produzir mais tensão e maior dificuldade no enfrentamento da morte, né? E essa morte não preparada, enfim, não esperada. Morte de jovens, né, Joanelise? Assim, a morte do filho que morre antes, aquela morte que a gente não... De alguma forma a gente não está acostumado com isso, né? A gente não está preparado, né? Então, uma mãe de 80 anos perdendo seu filho de 40, né? Bom, Úrsula, mas, enfim, eu acho que a gente pode, agora já pensando em ir mais para o final, né? Que eu não queria também deixar
aquela pergunta no ar, acho que era importante a gente respondê-la e pensar um pouco sobre ela. Eu gostaria de perguntar a você como é que você o que você queria deixar, então, para as pessoas como reflexão sobre esse momento, né? Sobre a proximidade da própria morte nesse momento, ou sobre essa possibilidade de se pensar no final da nossa existência nesse momento de pandemia? Bom, o que me chamou muito a atenção é que a gente vai morrer, mas não precisa ser ruim isso, né? A gente não precisa partir do ponto que a morte sempre é negativa. Eu queria tentar partir assim que a morte ela é uma realidade, ela já era uma realidade e agora é uma outra realidade, talvez mais assustadora, imprevista, mas ela já era uma realidade. Então eu queria muito que as pessoas talvez tentassem trazer para o cotidiano dela um acolhimento da morte, a sua própria morte, aproveitar desse momento e falar com a sua família das suas necessidades, olhar para as suas verdades, se elas são tão verdadeiras mesmo, se elas não fazem mais parte, às vezes, de um projeto pessoal, né? Então, assim, olhar para as suas verdades, se elas estão vivendo de alguma forma alinhadas com essas verdades, tentar reconstruir os seus laços na medida do possível. A gente sabe que são realidades completamente distintas do pobre e do rico, as realidades culturais são completamente distintas, né? Mas dentro do seu arcabouço social, o que é possível fazer para se proteger, para proteger aqueles que você ama, proteger o teu bairro, a tua sociedade, o teu prédio? O que é permitido ajudar, por exemplo, né? O que a gente pode fazer? Então, eu vejo que a gente construiu uma sociedade que a gente tem muita gente tem acesso, nem todo mundo, mas muita gente tem acesso, mas eu não sei se a gente faz uma coisa boa com esse acesso que a gente tem, né? Então a gente tem às vezes um acesso à internet e fica vendo vídeo de gatinho o dia inteiro. Tudo bem, vídeo de gatinho é uma graça, mas o que a gente põe para o mundo quando a gente está vendo vídeo de gatinho o tempo todo, né? A gente tem acesso a um monte de informação e fica arrumando briga em rede social. Então, qual que é o sentido desse monte de coisa que a gente está fazendo, né? Então, qual que é o papel que eu tenho na sociedade para me ajudar e quando eu me ajudo, eu ajudo um pouquinho o outro. Então, olhar para essa possibilidade do e se eu morresse, o que eu estou construindo para o mundo? O que a gente está levando de bom para o mundo? Né? Que história que eu deixei? Que história que eu construí? E aí, a partir do momento que a gente consegue construir alguma história minimamente organizada para nós próprios, como é que eu estou ajudando aqueles que estão aqui perto de mim? Né? Eu vi, por exemplo, as minhas alunas de iniciação científica recentemente completamente transtornadas com a pandemia e são futuras médicas. Então eu preciso estruturar essas meninas, óbvio, para ajudá-las, porque eu estou num papel que talvez eu esteja um pouco mais organizada diante desse sofrimento, então estruturar as minhas futuras médicas para que elas possam levar essa organização para a sociedade delas. Então, isso me custa? Não, me custou tempo. Talvez me custou um pouco da minha história pessoal construir isso um pouco, mas nesse momento que agora isso já está construído, que história que eu estou deixando para o mundo? Né? Não me custa nada fazer isso. Então, tentar ajudar um pouquinho as pessoas para que história de valor que essas pessoas estão construindo, porque daqui a pouco elas serão médicas e eu não sei em que área, o que elas vão fazer, mas que elas possam levar esse mínimo conforto que talvez eu tenha ajudado um pouquinho agora, a que elas levem isso para outras pessoas, né? Então que a gente tente construir um mundinho um pouquinho melhor na medida do possível. Não é fácil, não é agradável, mas aproveitar esse momento de muita dor para tentar na medida do possível construir alguma coisa um pouquinho melhor para daqui para frente. Acho que talvez isso valha para todos nós, né? Não só para aqueles que estão em formação médica. Eu acho que é uma reflexão importante. O que a gente pode fazer em termos comunitários, né? Para, de alguma forma, ajudar as outras pessoas que também estão passando por esse processo. E aí a gente tem um pedido aqui que eu acho muito interessante, que é um pedido de literatura. E aí tinha até sido mandado um outro antes que eu achei que era literatura científica, mas não, as pessoas querem literatura. Né? Você tem alguma coisa que você pense agora? Olha, de imediato? Pronto. Tem um livro que todo mundo assusta quando a gente fala que é um Tolstói, né? Então, mas eu brinco com os meus alunos quando eu peço para eles lerem, é que tira onda, né? Tipo, eu já li um Tolstói, né? Mas é A Morte de Ivan Ilitch. Maravilhoso. Ai, eu adoro. Acho que é excelente dica. Gente, é um Tolstói que tem um PDF de graça na internet, se quiser, e tem 80 páginas, assim, é um livrinho, é só para tirar onda do Tolstói, mas assim, quem vai ganhar é cada um que puder ler esse material, né?
Spoiler, ele vai morrer no livro, né? Mas ele descreve em primeira pessoa os sofrimentos, as relações que são estabelecidas, a indiferença das pessoas diante da morte, né? E o livro não é novo, né? É muito rico. Eu aprendi muito, assim, com esse livro, assim, e eu enxergo um pouco em cada morte que eu atendo, um pouco de... Ele ainda está entre nós, assim, ele é muito forte, né? Ele ainda está entre nós. E tem um outro livro, talvez uma literatura um pouco mais levinha, é um livro do Drauzio Varela que chama Por um Fio. São vários fatos, o Drauzio ele escreve de uma maneira muito agradável de ler, né? Ele, apesar de ser um médico, ele conseguiu assim escrever de uma maneira muito agradável literatura. E ele conta várias histórias, mas assim, para mim o que marca muito é um capítulo em que ele coloca sobre a doença e a morte do irmão dele. E esse livro eu li, eu estava me formando, esse livro então ele é de 2000 e pouquinho, assim, não vou lembrar exatamente o ano, em que ele me faz refletir muito. O spoiler só que eu vou contar é da morte do irmão, mas acho que no contexto do que a gente está conversando não tem spoiler mais, né? Mas assim, é a perspectiva dele como um curador, e um curador bem ferido, assim, pelo que o arquétipo assim, que o Drauzio se constrói ao longo do livro, em que o irmão dele contando como que é o fim de vida e quais são escolhas que esse irmão faz ao longo da vida. E aí eu não vou contar, aí fica para cada um, né? Mas assim, o Drauzio tem um despertar para o final de vida ali. Não que ele já não atendesse gente morrendo, mas ele tem um despertar, assim, a forma que o irmão prefere morrer. Eu aprendi um bocado sobre o que é a diferença de morte súbita e uma morte prevista. E eu enxergava, antes disso, uma morte súbita. De novo, eu estava me formando, isso tem praticamente 20 anos, né? Mas eu enxergava a morte súbita naquele momento como uma morte confortável, né? E o irmão dele desconstrói absolutamente tudo isso, assim, né? Ao longo de alguns parágrafos, assim, de uma morte prevista, do poder viver a própria morte, do poder se despedir em vida quando você está prevendo a morte. Então, talvez não seja uma literatura muito erudita que eu estou falando quando eu falo de Drauzio Varela, mas chama Por um Fio. É um livro do começo dos anos 2000 que é bem rico, assim, eu gostaria muito que eles lessem, para quem pediu uma recomendação. E você, Um Jo, o que outro, que você recomenda? um outro livro que eu acho que é interessante, assim, é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Né? É um livro que eu gosto bastante e acho que traz uma reflexão interessante também sobre esse processo. E ainda, mesmo tendo as pessoas tendo pedido aqui literatura, eu vi que antes tinham pedido uma literatura mais especializada. Embora eu seja uma autora da psicologia, eu acho que ela fala para todo mundo, inclusive para educadores, para médicos, Júlia. a Maria Júlia. Júlia Kovacs, né? Que ela tem uma obra riquíssima, enorme sobre a questão da morte e do morrer, inclusive sobre educação para a morte, o que é Uhum, importante sim, fazer e se pensar para a gente educar as crianças, as sociedades, as comunidades para a ideia de morte e como isso é importante e pode nos desenvolver, né? Nos levar a um outro patamar civilizatório, inclusive, né? Quando a sim. gente tem essa possibilidade de pensar a morte de uma outra maneira, de uma maneira mais vinculada com o viver como um resultado de um processo, né? E não simplesmente algo que nos arranca, né? de, da vida simplesmente sem nenhum sentido. Né? Tem um livro que eu lembrei agora, ele deve ter uns 10 anos no máximo, ele chama Mortais, é do Atul Gawande. Mortais, nós, a medicina e o que realmente importa. Não é um livro para médico, ele é um livro para todo mundo, né? E ele começa a descrever algumas histórias pela vida pessoal dele, e ele fala muito sobre o envelhecimento, a estruturação do sistema de saúde, mas com uma visão política até, assim, de por que a gente resolveu dar atenção para algumas coisas e não para outras. Nós não temos casas de longa permanência estruturadas, quer dizer, para o idoso frágil, para que ele possa viver assistido, mas vivendo a própria história, né? Então, assim, ele é obrigado a sair de casa quando ele fica muito frágil. E aí ele deixa parte da história dele para trás, né? E como a gente não valoriza isso tudo. E aí ele mistura um pouquinho, ele tem um pouco, ele apesar de ele ser americano, ele tem essa coisa do Drauzio Varela, assim, ele mistura o científico com a prática profissional, né? Então, ele tem uma escrita bem gostosa e também ele traz uma perspectiva nova para a morte, para o envelhecimento, bem rica.
E tem um outro bem Ah, lindo interessante. que chama Um Sopro de Vida. Esse eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas ele tá morrendo, spoiler de novo, né? E o último capítulo não é escrito por ele porque ficou encomendado para a esposa dele, né? E toda a perspectiva, o sofrimento, a volta para a atividade profissional na medida do que ele conseguia, a vergonha dele assumir a doença, a tentativa de tratamentos e é uma morte vivida, mas uma morte não, ela não é violenta, né? Não é aquela morte de imprensa sensacionalista. Ele conta o que é o estar morrendo, né? E resolve ter um filho no meio dessa trajetória, mesmo sem saber sabendo que não ia Puxa. poder viver, né? Esse filho. É muito bonito. É muito bonito. Esse é bem legal, um sopro de vida. Ah, que bacana. Obrigada, Úrsula, pelas indicações. Obrigada pela conversa aqui hoje. Foi um Eu que prazer enorme para agradeço. mim estar junto com você. Eu também quero agradecer muitíssimo a todos que estão aqui até agora com a gente. Continuem acompanhando o nosso projeto. A gente faz aqui tudo pensando em vocês, pensando em trazer a oportunidade de discutir temas que são difíceis e que não necessariamente a gente vai encontrar em outros lugares. E nós vamos ainda falar sobre luto em outros Que momentos, também legal. como ajudar alguém em luto, onde a gente vai lançar uma cartilha. Gostaríamos muitíssimo de contar com a presença de todos vocês novamente. E, então é isso. Muito obrigada, Úrsula. Obrigada a todos que Eu que estão aqui agradeço. presentes e até a próxima. Você quer falar mais alguma coisa? E agradecer o convite. Muito obrigada por ter tido a chance de dividir um pouquinho da história. Assim, acho que a história de final de vida ela se mistura com a minha história. Então, assim, para mim falar disso é um prazer. Então, assim, obrigada por ter dado esse espaço para poder falar um pouquinho de final de vida. Eu já vi a cartilha, spoiler, né? Ela tá linda mesmo. Então, Ah, obrigada de sim. novo pela audiência, obrigada pela oportunidade, Janelise, de dividir uma hora aqui contigo, que te admiro muito. Então, muitíssimo É obrigada. recíproca a admiração. E eu estou super feliz da gente ter conseguido finalmente dar o pontapé para um primeiro trabalho juntas, né? Então vamos Sim, construir mais pontes aí. sim. Obrigada, boa tarde a Obrigada. todos, gente. Obrigada.